Parlamentares da oposição buscam assinaturas para criar uma CPI para apurar as suspeitas de um rombo bilionário na Caixa de Previdência dos funcionários do Banco do Brasil, a Previ. Na quarta-feira, o Tribunal de Contas da União aprovou a abertura de uma auditoria em caráter de urgência sobre a gestão da Previ, a Caixa de Previdência dos funcionários do Banco do Brasil, um dos maiores fundos de pensão da América Latina. A Previ é responsável por gerir cerca de 200 bilhões de reais e tem quase 200 mil participantes. No pedido, o ministro Valton Alencar Rodrigues relatou gravíssimas preocupações. Ele citou o prejuízo de aproximadamente 14 bilhões de reais do Plano 1 da Previ entre os meses de janeiro e novembro do ano passado. Comparativamente aos anos anteriores, foi pífio o desempenho atual dos planos da Previ. No ano passado, o desempenho foi substancialmente menor para quase todas as classes de investimento: renda fixa, renda variável, ativos imobiliários e investimentos estruturados, sem falar de sérios problemas de gestão que parecem estar a afligir a entidade. Agora, congressistas da oposição avaliam apresentar pedidos para convocar o presidente da Previ, João Luiz Fukunaga. Os parlamentares querem ouvir esclarecimentos sobre as perdas bilionárias. Funcionário do Banco do Brasil desde 2008 e com passagem pela direção do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Fukunaga assumiu a presidência da Previ em 2023. Desde então, a Justiça determinou o seu afastamento da função por 2 vezes. Mas as decisões foram derrubadas e ele se manteve no cargo. Fukunaga também era o principal interlocutor do presidente Luiz Inácio Lula da Silva junto à Vale. Mas, segundo fontes, ele perdeu o posto desde que Gustavo Pimenta assumiu o cargo de CEO da mineradora. Ao jornal Valor Econômico, Fukunaga afirmou que o TCU agiu politicamente ao aprovar a abertura de uma auditoria. Segundo o sindicalista, a Previ registrou um superávit de 528 milhões de reais em novembro. Por 2 dias, a CNN insistiu em um pedido de entrevista com João Luiz Fukunaga ou outro porta-voz da Previ. Diante da recusa, a reportagem encaminhou 5 questionamentos à assessoria do fundo de pensão. Por que Fukunaga afirmou ao Valor Econômico que o TCU agiu politicamente? Por que houve perdas de 14 bilhões de reais em 2024? Para evitar essas perdas, a Previ não constituiu travas ou mecanismos de proteção para investimentos de seus beneficiários. Uma das razões para a perda de 14 bilhões foi a concentração da carteira em ações da Vale. E um dos motivos para a queda dos papéis da companhia foi a informação de que o governo avaliava indicar Guido Mantega para cargo na mineradora. Por que a Previ nunca se posicionou a respeito? Por que a Previ concentrou seu portfólio tão fortemente em renda variável quando a renda fixa, em um cenário de juros elevados, teria garantido um retorno tão alto? A assessoria do fundo de pensão não enviou respostas no prazo solicitado. Para o analista de política da CNN, Vitor Irajá, o presidente da Previ cruza uma linha ao acusar o TCU de agir politicamente. O presidente da Previ, João Fukunaga, cruzou a linha ao acusar, sem provas, o Tribunal de Contas da União de atuar politicamente ao pedir apuração sobre os resultados financeiros do maior fundo de previdência do país. Depois da divulgação de um rombo de cerca de 14 bilhões de reais nos resultados de um dos fundos da empresa, o ministro Valton Alencar Rodrigues apontou que há indícios de prejuízos por, abro aspas, eventual má gestão e política temerária de investimentos, fecho aspas. Segundo o ministro, também deve ser investigada a existência de possíveis influências políticas ou fatores externos que prejudiquem a objetividade e tecnicidade das decisões de investimento. O repasse de recursos do Banco do Brasil à Previ também será alvo de investigação. Além da acusação, o sindicalista disse ainda que a investigação só gera barulho e prejudica os beneficiários. Vamos aos números. Composto de ativos de renda fixa e renda variável, o Plano 1 da Previ rendeu apenas 1,58% em 2024, mas rendeu 13,53% em 2023.
13,51% em 2022 e 7,13% em 2021. O que explicaria, portanto, uma diferença tão grande de rentabilidade? É só o que o TCU quer saber. Órgão responsável pela fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial de órgãos e entidades públicas, o TCU cumpre apenas o seu papel.